Se você achou que o Max Verstappen estava enferrujado por conta das últimas corridas sem vitórias, é melhor rever seus conceitos. Em um dos finais de semana mais caóticos e emocionantes do calendário da Fórmula 1, o holandês provou por que seu nome é sinônimo de superação e domínio. Em um espetáculo de puro talento e estratégia, Verstappen mostrou ao mundo e aos críticos que ele não só está no jogo, mas que joga em um nível que poucos conseguem alcançar. E tudo isso em uma pista molhada, largando da 17ª posição, encarando adversários diretos e ainda fazendo história. Vamos detalhar como Max Verstappen não apenas venceu o GP do Brasil, mas também como ele entregou uma das performances mais icônicas dos últimos tempos. Desde o início do fim de semana, a situação de Verstappen já parecia complicada. Ele começaria a corrida lá atrás, largando da 17ª posição, um lugar que muitos considerariam uma sentença de dificuldades e limitações. Mas Verstappen é o tipo de piloto que vê oportunidade onde outros enxergam apenas obstáculos. Sua experiência em largadas agressivas e sua capacidade de leitura das condições da pista já davam sinais de que ele estava pronto para aproveitar cada espaço, cada centímetro de pista molhada e escorregadia, para superar um desafio que só grandes pilotos conseguem transformar em vitória. Logo nas primeiras voltas, a pista já mostrava sinais de perigo. As condições climáticas estavam longe de favoráveis e a pista molhada estava mais para um teste de sobrevivência do que para uma corrida normal. Enquanto alguns pilotos começavam a perder o controle e se adaptar ao asfalto molhado, Max parecia encontrar brechas onde ninguém mais conseguia. Ele avançava a cada curva com precisão quase cirúrgica, aproveitando a aderência que o RB19 oferecia e, mais ainda, seu conhecimento de cada curva de Interlagos. Ver Verstappen ultrapassando um a um foi como assistir a uma orquestra, e ele era o maestro. E então veio o primeiro grande teste, o Safety Car. Para alguns pilotos, essa é uma oportunidade para respirar, mas Max já estava arquitetando seu próximo passo. Enquanto seus rivais aproveitavam para ajustar estratégias, ele se concentrava em maximizar a cada metro. Quando a corrida recomeçou, ele estava preparado para atacar com uma precisão que deixou todos ao redor surpresos. A cada volta, o holandês mostrava que seu plano era simples: ultrapassar com segurança, mas sem perder tempo em disputas desnecessárias. Foi aqui que vimos sua maturidade como piloto. Os próximos desafios vieram em sequência, mas Max parecia imune ao desgaste e à pressão. Com a pista piorando, muitos pilotos mostravam sinais de hesitação, mas Verstappen, ele aproveitou para pressionar ainda mais seus adversários, ganhando vantagem em pontos estratégicos da pista. Em cada curva, ele forçava o carro no limite da aderência e encontrava ângulos de ataque que nem mesmo seus rivais mais experientes ousavam usar. Em uma pista onde qualquer erro seria fatal, Max fazia parecer fácil. Em uma das voltas mais emblemáticas, ele começou a ganhar terreno de forma agressiva, mas sem jamais sacrificar o controle. Diferente de alguns que jogam com a sorte, Max tinha um plano claro. Ele sabia exatamente onde estavam os limites e os explorava de maneira impecável. Mesmo com as condições desfavoráveis, Max demonstrava que a pista molhada era sua aliada, não um obstáculo. Sua habilidade de frear no último segundo e ainda assim manter o controle era uma aula para todos os que acompanhavam a corrida. A bandeira vermelha trouxe uma pausa que poderia ter esfriado seu ritmo, mas Max aproveitou o intervalo para repensar sua estratégia. Quando a corrida foi reiniciada, ele já estava focado e preparado para atacar. Com a pista ainda mais desafiadora e as condições longe de serem ideais, ele retomou o ritmo com a mesma intensidade de antes, mas com um foco ainda maior. Era como se o reinício tivesse recarregado suas energias e ele estivesse pronto para ultrapassar qualquer um que se colocasse em seu caminho. E então chegamos ao momento decisivo. Enquanto muitos pilotos estavam mais preocupados em simplesmente manter o carro na pista, Verstappen sabia que precisava avançar. Cada ultrapassagem era executada com perfeição, cada curva era calculada com precisão. Ele estava pilotando como se tivesse um mapa invisível da pista, prevendo cada movimento, cada frenagem. Foi nesse ponto que a vantagem de seu talento ficou evidente. Ele não apenas pilotava, ele dominava cada milímetro do asfalto molhado. Ao alcançar o pelotão da frente, Verstappen mostrou que estava em uma classe à parte. Mesmo diante dos melhores pilotos, ele continuava a ditar o ritmo.
Suas ultrapassagens eram impecáveis, e sua velocidade impressionava até os mais céticos. O RB19 parecia responder a cada comando seu de forma imediata, como se o carro e o piloto fossem uma extensão um do outro, enquanto outros lutavam para manter o controle. Ele estava livre para atacar e avançar. No ápice da corrida, quando muitos pensavam que ele já havia feito o impossível, Max assumiu a liderança e começou a abrir vantagem. A confiança que ele exibia em cada curva, em cada reta, deixava claro que ele não estava ali apenas para vencer, ele estava ali para dar uma aula de pilotagem. Cada volta que ele completava parecia ser mais rápida que a anterior, e sua habilidade de manter a consistência era quase surreal. O que talvez seja ainda mais impressionante foi o ritmo que Max manteve nos minutos finais. Mesmo quando já estava confortável na liderança, ele continuou a forçar o carro no limite, garantindo que ninguém se aproximasse. Esse é o tipo de atitude que diferencia os grandes pilotos dos bons pilotos. Enquanto outros relaxariam, ele manteve o foco, determinado a encerrar a corrida com uma vantagem inquestionável. Nos minutos finais, o espetáculo de Verstappen se tornou ainda mais fascinante. Em vez de apenas administrar a distância dos rivais, ele parecia decidido a estabelecer uma marca inatingível. A cada volta, ele estava ali, forçando o RB19 ao máximo, como se quisesse deixar um recado para todos que duvidaram de seu talento nas semanas anteriores. Era um momento de afirmação, aqui quem manda sou eu, e todos os que assistiam entendiam que estavam presenciando um dos melhores desempenhos de sua carreira. Em termos de estratégia, Max Verstappen não deixou espaço para erros. Cada pit stop foi cronometrado com precisão, cada escolha de pneu foi certeira, e ele soube dosar o ritmo para não arriscar tudo em um único movimento. Sua maturidade como piloto ficou evidente quando ele optou por esperar o momento exato para atacar, sabendo que qualquer precipitação poderia custar caro. A inteligência por trás de cada decisão mostrava o quanto ele evoluiu ao longo dos anos, e como agora ele está no auge, tanto físico quanto mental. A reação da equipe Red Bull também foi um espetáculo à parte. Com cada volta completada, o pit wall vibrava com a precisão e o domínio que Max exibia. Os engenheiros, estrategistas e mecânicos que acompanham o desempenho sabiam que aquela não era apenas mais uma vitória. Era uma resposta para aqueles que criticaram a equipe e o piloto. Ver Max e o RB19 em perfeita sintonia reforçava a confiança da Red Bull em seu campeão e na estratégia de longo prazo que haviam traçado. Depois da corrida, a satisfação no rosto de Verstappen era visível. Ele sabia o que aquele resultado significava. Não apenas uma vitória, mas a reafirmação de seu talento para aqueles que questionaram suas habilidades na última semana. Max também sabia que havia calado os críticos que o acusaram de ser agressivo demais em outras corridas. Naquele momento, ele provava que, quando guiado por uma mente estratégica e técnica, sua agressividade se transforma em uma ferramenta poderosa e, acima de tudo, vencedora. A grande ironia de tudo isso é que, para os críticos que o acusaram de imprudente, Max mostrou que é possível combinar velocidade com controle. Ele usou o que aprendeu nos últimos anos para provar que sabe onde está o limite e que respeita as regras, mas também sabe como levar sua competitividade a um nível quase sobre-humano. Sua performance foi um lembrete de que os maiores pilotos da história foram aqueles que souberam controlar a intensidade sem perder o espírito de competição. O que torna essa vitória ainda mais especial é o fato de ela ter ocorrido em Interlagos, um circuito lendário, onde muitos grandes campeões enfrentaram desafios semelhantes. Verstappen parecia carregar o legado dos grandes pilotos que já passaram por ali, honrando cada curva como se estivesse conversando com as lendas do passado. A vitória em um ambiente tão icônico fez com que a performance de Max ganhasse um peso histórico, elevando-a de uma simples corrida para uma verdadeira obra-prima do automobilismo. Os comentários no paddock foram unânimes. Verstappen estava em um nível à parte. Vários pilotos e ex-pilotos admitiram que o que Max fez em Interlagos não era comum. Cada elogio reforçava a narrativa de que ele, mais do que qualquer outro, estava destinado a se tornar uma lenda viva da Fórmula 1. A combinação de habilidade, inteligência e foco fez com que ele se destacasse em uma corrida onde todos os olhos estavam voltados para o seu desempenho. Enquanto muitos assistiam à corrida, esperando erros ou sinais de desgaste, Verstappen manteve-se implacável. Cada volta que passava, a dúvida diminuía e a certeza de sua vitória se tornava mais sólida. Ele não apenas venceu, ele dominou, mostrando um nível de controle e visão de corrida que poucos no grid poderiam replicar. Em vez de ceder à pressão das condições e da expectativa, Verstappen a utilizou a seu favor, como combustível para alimentar uma atuação quase surreal. O impacto dessa vitória vai além dos pontos ganhos no campeonato. Foi uma mensagem clara para todos os competidores. Max Verstappen está no auge e subestimá-lo é um erro que qualquer rival pode pagar caro.
Ele provou que, mesmo nas adversidades e sob pressão, é capaz de entregar performances dignas dos maiores campeões da história do esporte. Sua postura nas últimas voltas, serena, focada e avassaladora, mostrou a todos que ele está preparado para conquistar mais e mais, sem deixar margem para dúvidas. Então, a questão que fica é: o que vem a seguir para Max Verstappen? Se ele continuar pilotando nesse nível, será que alguém conseguirá acompanhá-lo em 2024? Essa vitória no Brasil é um presságio do que poderemos ver nas próximas temporadas. Deixe sua opinião nos comentários. Você acha que Verstappen ainda tem o que provar? Ou essa corrida já solidificou seu lugar entre os grandes? Não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para mais análises e bastidores da Fórmula 1. Até a próxima!